Frederico I, o Barba Ruiva. O Frederico I, também apelidado como Barba Ruiva ou Barbarossa, ele era filho de Frederico II, duque da Suábia, e de Judite, filha de Henrique, o Soberbo. O Barba Ruiva ele foi duque da Suábia de 1147 a 1152. Ele descendia de duas das mais poderosas famílias da Alemanha, os Hohenstaufen e a Casa de Weif, e também acompanhou seu tio, Conrado III, da Germânia, na fracassada Segunda Cruzada. Porém, nessa cruzada ele se destacou e conquistou a confiança do Conrado, seu tio, que acabou lhe indicando para o suceder como rei, em detrimento do seu próprio filho de 6 anos, o Frederico IV da Suábia. E foi apontado como rei germânico pelos príncipes e coroado rei dos romanos em 1152 em Aachen. Os Hohenstaufens, eles eram conhecidos também como os Gibelinos, que é derivado do nome italiano do castelo de Weilingen, na Suábia. Da mesma forma, os Elfos, eles são chamados de Guelfos. O Barba Ruiva, ele era um líder carismático, também era um cara muito habilidoso e um excelente guerreiro. Ele tinha uma destreza no campo de batalha, era considerado também um homem bonito. Ele não era um intelectual, mas era um homem sábio e tinha gosto pelo saber. Ele era católico e tinha grande ambição pelo poder e também muito pragmático. Porém, era um homem de caráter, era super capacitado nos campos de batalha e também na política, respeitado até pelos seus inimigos. Algumas fontes dizem que sua esposa, a Imperatriz Beatriz, foi capturada por milaneses e forçada a andar pela cidade montada em um burro. O Frederico, ele, após submeter, ele se vingou desse insulto. Ele forçou o magistrado da cidade a lamber os excrementos do burro no ânus do animal, a remover com seu próprio dente. E outras fontes dizem ainda que não foi só o magistrado, e sim vários homens que tinham a idade militar. E esse fato se deu o nome de fico. Dizem que esse gesto de mostrar o polegar entre o indicador, um punho fechado, começou após esse acontecimento. Ele foi eleito rei da Alemanha em 4 de março de 1152 e coroado em Aachen. A Alemanha ela tinha mais de 1.600 estados individuais, cada um governado por seu próprio príncipe. Alguns desses estados eles eram grandes, como a Baviera e a Saxônia, e outros eram pequenos feudos. E cada um ele tinha o seu próprio interesse. Tornou-se rei da Itália em 1155 e nesse mesmo ano ele foi coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. O seu reinado foi marcado por 6 expedições na Itália. A sua primeira incursão na Itália foi em 1154, onde foi coroado pelo Papa Adriano IV, um ano depois. Em outubro de 1154, o Frederico queria lançar uma campanha contra os normandos sob o comando do Guilherme I da Sicília. Guilherme I de Milão, também titulado o Mau. O Guilherme ele era filho do Rogério II e neto do Rogério I, irmão do Roberto Guiscardi, normando. Marchou para o sul e conseguiu submeter Milão. Também conquistou Tortora no começo de 1155, destruindo a cidade completamente. Após isso, ele se moveu para Pávia, onde recebeu a coroa de ferro
e o título de rei da Itália. Após isso, ele foi para Roma. Lá o Papa Adriano IV estava numa guerra lá contra as forças republicanas da comuna, da cidade. E essas forças eram lideradas por Arnaldo de Brescia. O Papa ele foi ao encontro do Frederico nos portões de Roma, persuadiu o Frederico a fazer um ritual do beija-pé. O Frederico ele esperava em troca receber o beijo da paz por questões de protocolo e foi recusado pelo Papa. O Arnaldo ele tentou persuadir Barba-Ruiva a se opor contra o Papa. O Papa e o Frederico, depois de algumas negociações, acabaram entrando no acordo e o Adriano IV ele coroou o Barba-Ruiva como o imperador do Sacro Império Romano, na Basílica de São Pedro, em 18 de junho de 1155. E nesse mesmo dia da coroação do Frederico, houve uma revolta do povo romano, liderada por Arnaldo de Brescia. E o Frederico ele teve que sufocar e resultou na morte de mais de 1000 pessoas, também milhares de feridos. E o Frederico acabou capturando o Arnaldo, que foi enforcado por traição. O Arnaldo de Brescia foi um religioso italiano. Ele era aluno do Pedro Abelardo, também opositor ferrenho do clero. Ele era contra as simonias, também propunha a pobreza apostólica da igreja. Em 1139, no Concílio de Latrão, ele e o Pedro Abelardo foram julgados hereges. E em 1140 novamente, numa disputa com Bernardo de Claraval. Ele acabou sendo expulso e perseguido pela igreja. E mais tarde ele foi perdoado pelo Papa Eugênio III e acabou se envolvendo na política. Em 1148 ele foi excomungado novamente e também conquistou diversos seguidores chamados arnaldistas e também uma grande popularidade. E esse movimento ele foi considerado herético no Sínodo de Verona. Também encorajou revoltas populares. E após a execução do Arnaldo, o movimento enfraqueceu. E no dia seguinte à sua coroação e essa revolta, o Barba-Ruiva, o Papa, também o exército alemão, foram para Tivoli e atacaram Spoleto também e sufocou uma rebelião também em Verona. Em junho de 1156 ele se casou com Beatriz de Borgonha, filha de Reinaldo III. Ela também era herdeira de Reinaldo e ele acabou anexando Borgonha aos seus domínios. Enquanto o Frederico estava nessa campanha, na Itália, houve uma rebelião na Baviera. E quando o Frederico chegou, ele teve que sufocar. O Frederico, quando ele se retirou da Itália, o Papa foi forçado a fazer as pazes com Guilherme I da Sicília, o normando, e deu a ele alguns territórios que o Frederico achava que era dele. E ainda escreveu uma carta lá para o Frederico, insinuando que a coroa imperial tinha sido um presente do papado e que o império, na verdade, era um feudo papal. O Frederico ele não gostou dessa atitude do Papa e ainda queria derrotar os normandos. Então ele se aliou lá ao Henrique Leão, também as tropas saxãs, e partiu para a Itália, em 1158. E os milaneses, eles, sabendo que o Frederico estava vindo, eles se rebelaram e novamente foram esmagados. Após a rendição dos rebeldes, em 6 de março, a cidade foi devastada por ordem do Barba-Ruiva nas semanas que sucederam. E em seguida, ele invadiu Placença, Brescia e cidades do norte da Itália também, que foram também submetidas. E no final de 1162, quando ele retornou à Alemanha, ele teve que lidar com as tensões lá entre o Henrique e o Leão da Saxônia e outros príncipes vizinhos que temiam o poder do Henrique Leão, que vinha crescendo, e também sua influência e a sua expansão territorial. Em 1159, o Papa Adriano morreu
O Papa Adriano IV, ele foi o único Papa inglês a ocupar a cadeira papal. Acabou sendo eleito dois papas rivais, o Alexandre III e também o Vítor IV. E os dois eles buscaram o apoio do Frederico. Porém, o Frederico ele estava meio ocupado lá com o cerco lá de Crema e não deu muita importância ao Alexandre III. Mas após ele ter saqueado Crema, ele exigiu que o Alexandre III aparecesse diante dele em Pávia para aceitar o decreto imperial, na dieta de Roncaglia, onde ele estabeleceu oficiais imperiais e também reformas eclesiásticas nas cidades do norte da Itália. E o Alexandre se recusou, e ele então passou a apoiar o Vítor III. E o Alexandre excomungou o Barba-Ruiva e também o Vítor IV. E daí o Frederico ele tentou convocar um concílio lá junto com Luís VII da França para tentar decidir qual dos dois seria o Papa, né? Em 1162. O Luís VII ele foi ao encontro lá do Frederico, mas quando ele descobriu lá que o Frederico tinha aliado lá o Vítor IV, ele acabou se negando a participar desse conselho. Na cidade de Mainz tinha havido uma rebelião contra o arcebispo Arnaldo, que era o seu indicado, né? E ele acabou punindo a cidade também. Em 1163, o Frederico ele fez uma nova expedição à Itália para tentar conquistar Sicília, mas ele não conseguiu ter êxito, porque as cidades, estados, elas se reuniram e fizeram uma coalizão, né? E resistiram e não aceitaram pagar impostos, resistindo à autoridade imperial. Acabou saqueando uma basílica em Milão, lá, Basílica de Sant'Eustáquio, onde tinha uma relíquia que eles acreditavam ser dos três reis magos e tal, e essa relíquia ele presenteou o arcebispo de Colônia, Reinaldo de Dacel. Após a morte do antipapa, lá, o Vítor IV, o Frederico ele apoiou a nomeação do Pascoal III. E nesse mesmo tempo, o Frederico ele mandou realizar uma esplendorosa cerimônia de canonização para o Carlos Magno, porque ele tentava restaurar a paz ali, né, na região ali da Panônia. E essa cerimônia foi comandada pelo Pascoal III, que a igreja considera um antipapa. E após essa cerimônia ele voltou para sua cidade e tal. Então o Papa Alexandre III ele firmou uma aliança com o imperador bizantino, o Manuel I. O Frederico I, Barba-Ruiva, ficou preocupado com essa aliança, né? E também pretendia confirmar o Pascoal III no papado e também coroar a Beatriz, sua esposa, como imperatriz romana. Em 1166, ele volta a empreender uma nova campanha na Itália. A primeira batalha é travada em Montepazio, em 29 de maio de 1167. E mesmo em menor número, o seu exército consegue uma vitória expressiva, mesmo sem a presença do imperador, que estava ocupado no cerco de Ancona, que havia sido invadida pelos bizantinos, e acabou tendo também um êxito contra os romanos. E após essa conquista ele se empolgou e levantou o cerco a Ancona. No livro do Umberto Eco, o Baldolino, ele conta uma lenda lá que diz que a cidade foi salva pela astúcia de um plebeu, o Gacrialdo, onde ele alimentou sua vaca com os últimos cereais e levou a vaca para fora das muralhas da cidade. E logo foi resgatado pelas forças imperiais, que se apossou da vaca e acabou abrindo a vaca para servir de alimento, né? E os soldados encontraram o estômago da vaca cheio de grãos. Então eles perguntaram por que ele desperdiçou a comida com a vaca.
E o Gaclialdo disse que foi praticamente obrigado, porque a fartura na cidade era tanta que eles não tinham onde guardar tanto alimento e era obrigado a alimentar a vaca com os mais preciosos cereais. E isso foi um banho de água fria no imperador, que achou melhor acabar com o cerco da cidade, pois poderia demorar bastante tempo. E acabou se retirando. Partiu para Roma, onde conseguiu coroar Beatriz e também recebeu uma nova coroação pelas mãos do Pascoal III. Mas ele deu um azar que aconteceu uma epidemia lá. Algumas fontes dizem que foi malária, outras peste bubônica, e o seu exército pereceu. E morreu muita gente, muitos soldados ia morrer e tal. E ele recuou, ele acabou indo embora para a Alemanha. E nesse período, o Barba Ruiva, ele entendeu algumas questões lá, algumas reivindicações dos bispos. E também firmou sua autoridade na Boêmia, também na Polônia, na Hungria. Após a morte do Frederico IV, que era seu primo, Duque da Suábia, em 1167, ele nomeou seu filho Frederico V como o duque local. E o filho mais velho, o Henrique, foi coroado rei dos romanos. Uma espécie de segundo rei, porque ele continuou exercendo esse papel, né? Ele coroou o Henrique em 1169. Tentou se aproximar também dos bizantinos e do Henrique II da Inglaterra, também do Luís VII da França. A partir de 1169, houve um processo de restauração de Milão, que havia sido destruída. E também um sentimento de ódio pelos alemães se aflorou na Itália. A Liga Lombarda, que apoiava o Papa, também já havia lutado contra o imperador. Ela acabou ganhando o apoio de Veneza, Sicília e Constantinopla. A Liga contava com 26 cidades do norte da Itália e depois passou a ter 30, entre os quais se destacavam Milão, Cremona, Parma, Veneza e outras. Em 1168 foi fundada a cidade de Alexandria pela Liga Lombarda para servir de fortaleza contra as forças do Frederico Barbarroiva. E essa cidade ela tinha o nome de Cidade Nova e tornou-se mais tarde Alexandria em homenagem ao Papa Alexandre, que era um grande opositor do Barbarroiva. Em 1169, as cidades-estados de Milão voltaram a se revoltar e o Frederico ele lança uma nova incursão no norte da Itália. Mas dessa vez o Henrique Leão ele não quis participar dessa expedição, não quis ajudar ele. Ele alegou que estava disputando com os vizinhos lá e tal, e também estava preocupado com suas invasões aos territórios eslávicos no nordeste da Alemanha. Tem algumas fontes, alguns historiadores que dizem que o Frederico I ele pediu de joelho ao Henrique Leão para que o ajudasse, né? Mas não teve jeito. E tenta cercar a cidade de Alessandria, mas não consegue tomar a cidade. E em 29 de maio de 1176 acontece a Batalha de Legnano, perto de Milão, onde o Frederico ele sofreu uma derrota expressiva da Liga Lombarda, uma batalha extremamente violenta, no qual o Barbarroiva é ferido e por algum tempo ele é até dado como morto, mas ele aparece 2 dias depois às portas de Pávia. Após ser derrotado pelos lombardos, o Barbarroiva ele acabou assinando a Paz de Veneza em 1177, onde o Frederico reconheceu o Papa Alexandre III e sua soberania sobre os estados papais. E o Papa ele reconheceu a autoridade do imperador sobre a Igreja Imperial. E também foi confirmada uma trégua com as cidades lombardas a partir de 1178. Mas o imperador ele manteve o seu domínio sobre a Itália e continuou pressionando o papado. E nesse mesmo ano ele foi coroado rei de Borgonha e se vingou do Leão e acabou sendo despojado de seus feudos e expulso
e procurou abrigo lá na Inglaterra com seu sogro, né, o Henrique II, junto com sua família, e acabou ficando exilado lá na Inglaterra. O Henrique, o Leão, ele era filho do Henrique, conhecido como Henrique o Soberbo. O Henrique o Leão era duque da Saxônia e da Baviera. Ele tinha sido nomeado por Conrado III. Ele era da casa dos Guelfos, ou Waifen. Ele se tornou duque muito cedo e fundou várias cidades, entre elas Lubeck, Munique, e também unificou a Saxônia e a Baviera. E na cidade de Brunswick, ele construiu o castelo Dankirk-Rode, onde ele tornou sua residência oficial em 1142. O seu apelido ele tornou símbolo do brasão de Brunswick. Era casado com Clemência de Zaringes. E mais tarde ele se separou quando iniciou uma certa manobra contra o Frederico I. O Frederico I ele tinha a família Zaring como seus vassalos e também como seus aliados. Em 1163, aos 36 anos, ele acabou se casando novamente com Matilde, na Inglaterra, filha do Henrique II, da Inglaterra, e Leonor da Aquitânia, e uniu o seu reino de Braunschweig e Lüneburg, à Inglaterra. E isso, séculos depois, permitiu a ascensão dos Hanovers ao trono inglês, no século XIX, de onde saíram reis como Jorge III, Jorge IV e a rainha Vitória. O Henrique ele ganhou esse apelido de o Leão porque ele adorava a figura do leão e tal. Ele mandou desenhar um leão no brasão e também como símbolo da cidade de Braunschweig. Ele mandou colocar um leão na entrada da cidade e tal, o que mais tarde passou a ser conhecido como a cidade de Leão, em homenagem ao Henrique. E mais tarde o Leão se transformou na principal cidade da Europa Central medieval. E era um homem muito influente. Quando retornou do exílio, ele ficou apenas com Lüneburg e Brunswick. E depois ele ainda tentou fazer algumas campanhas para tentar recuperar suas posses, mas não teve nenhum êxito. Em 1194 ele caiu do cavalo quando ia se encontrar com o Henrique IV. O seu cavalo ele escorregou nas estradas geladas das montanhas de Reich, perto de Bodfield, e ele caiu e quebrou a perna. E ele nunca mais conseguiu se recuperar desse acidente. Em 8 de agosto do ano seguinte, ele morreu no seu castelo lá de Brunswick, Dankirk-Rode. O seu filho Otto IV, ele tornou-se em 1208 imperador e acabou sendo destituído pelo Papa Inocêncio III, após o ter excomungado. E em seu lugar assumiu o Frederico II. O Frederico ele não conseguiu aumentar o seu poder sobre os príncipes alemães e havia desordem e guerra civil. A sua coroa ela passou a ser ameaçada constantemente. Na Itália, o seu poder era quase fictício, porque o Papa continuou sendo o homem mais poderoso da Itália. Em 1184, ele fez seus 2 filhos cavaleiros e fez uma grande festa e tal. E no final desse ano, ele partiu novamente para a Itália. Dessa vez, ele se uniu à nobreza local para reduzir o poder das cidades toscanas. Em 1186, ele casou seu filho Henrique com a Constância da Sicília, que era a herdeira do reino da Sicília, mesmo com a objeção do Papa Urbano III. Com a morte do Papa Urbano III, que era o Papa nesse tempo, assumiu o Papa Gregório VIII, o qual não estava nem aí para as pretensões lá do Barba Ruiva, porque a maior preocupação desse Papa era o Saladino, a disputa lá, as campanhas na Terra Santa e tal. E o Barba Ruiva acabou fazendo as pazes com o novo Papa e tal, e prometeu embarcar na Terceira Cruzada, que acabou acontecendo em 1189, onde ele e outros nobres acabaram partindo para a Terceira Cruzada. E ele acabou morrendo afogado no rio Salep, em 10 de junho de 1190.
E o grande destaque dessa cruzada acabou sendo o Ricardo Coração de Leão. O Frederico ele é tema de muitas lendas e, após sua morte, ele foi sucedido por seu filho, o Henrique VI, como o imperador romano germânico e também rei da Itália e rei dos romanos. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.